Aê! Estamos de volta para mais uma palestra aqui para vocês. E agora a gente vai falar sobre um dos países que, na verdade, é o queridinho do brasileiro e todo mundo sabe disso. E eu já sei que vocês que estão aí acompanhando na nossa sala de palestras querem saber. E é por isso que a gente vai fazer um raio-x sobre o Canadá. A gente vai falar sobre college, os tipos de emprego, o custo de vida e de imigração. E quem está aqui comigo e quem vai trazer para a gente todos esses detalhes aqui no nosso telão, e eu já estou indo aqui para o nosso telão, é o Ian, o nosso diretor da CI lá no Canadá, está falando diretamente de Toronto e vai contar para a gente como é viver, trabalhar, estudar e quais são os pré-requisitos para viver lá no Canadá. Tudo bem, Ian? Willy, prazer em estar aqui. Olha, tudo legal. O prazer é nosso, a gente está ansioso aqui. Estamos aqui com a nossa plateia na super feira, na maior feira de intercâmbio online do Brasil, para a gente entender um pouquinho mais de como é trabalhar e estudar no Canadá. Tá com você, eu vou deixar você aqui com a galera à vontade para fazer esse bate-papo com eles, para trazer as informações. Ian. Prazer em estar aqui. Bom, esse assunto ele é riquíssimo. Eu vou tentar, pelo menos, dar um overview para todo mundo, dar uma visão geral aqui do Canadá. Como você falou mesmo, Willy, realmente o Canadá tem muita demanda, ele é realmente um queridinho dos brasileiros. E existe essa pergunta, né? Essas perguntas: como vir para o Canadá? Como é que é o Canadá? Como é que funciona para que a gente, né, os brasileiros possam vir aqui para o Canadá, estudar, trabalhar? Como é que é a imigração? Enfim, essas são as perguntas que nós habitualmente recebemos aí com bastante frequência. Então aqui eu vou tentar, de uma maneira bastante livre e sintética, falar para vocês sobre esses assuntos que, obviamente, são muito ricos e, lógico, seriam necessários aí muitas horas para a gente explorar. Mas vamos lá. Bom, o Canadá é queridinho do Brasil por uma série de razões, né? Dentre as quais eu posso elencar que é um país seguro, é um país previsível, é um país que tem uma infraestrutura de estudo, né, educacional muito forte, o que atrai bastante brasileiros, não só brasileiros, pessoas do mundo todo. Tem uma estrutura de saúde também bastante robusta e gratuita, né, que acaba sendo uma boa razão para que os brasileiros se interessem em vir para cá, porque isso é um custo a menos também. E a qualidade de vida de uma maneira geral, né? A qualidade de vida acaba sendo uma coisa muito ampla, mas eu acho que daria para a gente centralizar, daria para a gente sintetizar dessa forma, né? Então, os brasileiros têm descoberto o Canadá ao longo desse século, vamos dizer. Então, no século XXI, o brasileiro encontrou o Canadá. É um país que segue um pouco nossos fusos horários. Então, a gente aqui em Toronto, durante o inverno, ficamos 2 horas a menos do horário de Brasília. Durante o verão, ficamos 1 hora a menos. Então, acaba tendo uma certa facilidade. Vancouver fica 3 horas a menos, Halifax 1 hora a mais. Então, a gente acaba tendo essa proximidade do Brasil nesse sentido. Então, isso também é uma facilidade. Voos diretos, então, se você pegar um voo São Paulo, Rio de Janeiro, para cá, para Toronto, para Montreal também, então isso acaba sendo uma facilidade de acesso, né? Fora isso, né, como eu falei, como é que é a forma, vamos dizer, mais buscada, né, do Canadá, dos brasileiros de uma maneira geral nessa exploração? O Canadá é opção para tudo, literalmente, né, para ser bem radical. Então, aqui tem os intercâmbios Teens, que são aqueles cursos de idioma, né, que você fica durante um mês, tanto no inverno como no verão, etc. High School, a CI é a que mais traz brasileiros para fazer high school, para fazer o ensino médio aqui no Canadá. Então, a gente tem clientes, né, estudantes aqui do leste ao oeste, aqui em praticamente todas as províncias, né? A gente tem curso de idioma, que também é muito forte. Então, o brasileiro vem aqui a partir de 2 semanas de curso de idioma para aí o tempo que desejar, né? Aí, quando eu menciono curso de idioma, são inglês e francês. Tá? Então, é um país bilíngue, né? Onde fica mais concentrado em Quebec, a parte do francês, e inglês nas outras províncias, né? E principalmente a parte que a gente vai se dedicar um pouquinho mais de tempo aqui, que é a parte que ganhou muita popularidade de tempos para cá, que é a parte do estudo e trabalho, né?
que é onde entram os colleges, universidades e tudo mais, né? Então, esse é o cenário, quer dizer, você querendo estudar, né? Querendo ampliar a tua parte educacional, seja em língua, seja estudar, né, o ensino médio, o ensino superior, aqui no Canadá ele acaba sendo sempre uma das primeiras opções, por essa flexibilidade, por essa facilidade, né? E sem contar algo que às vezes nós brasileiros acabamos não considerando muito, que é a abertura que o Canadá tem, né? A gente tem esse feedback muito forte dos nossos clientes, né, dos nossos estudantes, que falam, nossa, como o Canadá recebe bem os imigrantes, né? E não importando que tipo de comportamento, que religião que você tem, que cor de pele você tem, que orientação sexual, não importa. O Canadá é extremamente aberto, fácil de se integrar, principalmente quando você se compara com outros países nesse sentido. Então, existe essa questão, quer dizer, o brasileiro sabe que se ele vier para cá, a chance é de ser muito bem recebido, de ser entendido na sua jornada aqui, seja lá qual for, temporário ou eventualmente permanecer mais tempo aqui, eventualmente migrar também. Então, é um escopo muito grande, William, são muitas opções aqui para o Canadá, o que faz realmente o Canadá sempre estar entre as principais opções para o brasileiro. O câmbio canadense também é mais barato em relação à maioria das moedas, então se você pegar o dólar americano e o euro é mais barato, a libra, né, a libra inglesa também, então esse também acaba sendo uma vantagem interessante, né? Mas, indo direto para o assunto, indo direto para aquela dúvida mais comum, específica hoje, que são, como é que eu posso trabalhar e estudar no Canadá, né? Eu não quero só estudar, mas eu também quero trabalhar. Como é que funciona? É possível isso? Sim, é possível, né? E eu vou falar um pouquinho disso com vocês, eu até reservei uma coisa, Willi, se você me permitir aqui, eu vou dar uma compartilhada de uma parte de uma apresentaçãozinha muito simples, só para ficar como referência para a gente, né? Como é que habitualmente a gente estuda e trabalha no Canadá? Então, basicamente, vocês já ouviram a questão do college ou universidade, né? São as duas formas que você tem para estudar e trabalhar aqui no Canadá. O Canadá optou há um certo tempo para focar as permissões de trabalho dos estudantes, de quem vem para o Canadá, com cursos que te habilitam, né? Inglês não pode, quando você vem estudar apenas inglês, não pode, porque o governo canadense tinha um objetivo claro de dizer, olha, por que não fazer um ganha-ganha? Porque a gente não permita que os estudantes venham trabalhar, mas também a gente associe isso a uma educação que o estudante ganha, que o Canadá ganhe, e ele possa eventualmente até ser melhor remunerado e sair daqui, né, com até, caso ele deseje voltar para o país de origem, ele tem até uma formação aí adicional. Então, decidiu-se através dos colleges e universidades que aí você ganha a credencial de trabalho enquanto você aqui está, né? Então, a divisão básica entre essas instituições, a gente tem uma divisão entre colleges privados, colleges públicos e universidades. Qual que é a diferença entre eles? Todos eles permitem que você trabalhe durante o estudo, tá? O college privado, ele acaba sendo uma instituição um pouco mais de entrada, né? Ele acaba tendo opções a partir de 24 semanas, o chamado 6 meses, que é a partir disso que você pode começar a trabalhar aqui no Canadá, né? E você pode trabalhar eminentemente durante o seu período de estudo. Então, se você estuda 6 meses, 1 ano, 2 anos, você pode trabalhar durante esse período. Com exceção em Quebec. Em Quebec é a única província que existem opções de colleges privados que também permitem que você trabalhe depois, né? Que é o PGWP, que é a permissão de trabalho após o término do seu curso, mas fica mais restrito nessa província e em uma ou outra exceção fora dessa província. O que você precisa para começar a estudar num college privado? E, basicamente, você ter um certo nível de inglês, né, um nível médio de inglês, né, e você ter terminado o ensino médio, seja no Brasil, seja no Canadá, seja onde for. Então, esses são os pré-requisitos básicos para você ser elegível a estudar num college, tá? O que é um college, efetivamente? O college é uma instituição pós-secundária, ou seja, você só pode entrar desde que você termine o seu high school, e que ele tem programas desde os vocacionais técnicos, alguns colleges têm até bacharelado, né? Pós-graduação também, e eles têm um viés um pouco diferente da universidade, que é o college, a instituição do college, nós não temos equivalentes aí no Brasil,
que é um curso que mescla ensino técnico, acadêmico e ensino voltado ao mercado de trabalho. Então, o college tem essencialmente uma função de ser mais rápido, mais pragmático e te trazer ensinos mais práticos e trazer você para o mercado de trabalho o mais rápido possível, enquanto a universidade você se aprofunda mais academicamente. Então, são os cursos mais robustos, os cursos onde você tem uma carga acadêmica muito grande, e aí os cursos, obviamente, são de graduação, então são 3, 4, 5 anos, pós-graduação, mestrado, doutorado, PhD e tudo mais, né? Então, são essas diferenças que a gente pode colocar aqui como básicas entre as instituições. E também a questão que eu estou colocando aqui mais prática. No college público, especificamente, você já não tem 6 meses. O college público, no Canadá inteiro, ele permite que você trabalhe durante o seu período de estudo e também após o seu término do estudo também, que é o PGWP, né? Então, o college público te oferece. Então, ele começa a partir de 1 ano, tem programas de 1, 2, 3 anos e diploma, Certificate Diploma e Advanced Diploma até 3 anos. Alguns colleges também oferecem também bacharelados, né, muitas vezes, e também oferece pós-graduação de 1 e 2 anos. Né? Quais são os requisitos que você pode ter no college público? Ele é muito parecido com o college privado. O que ele pode ter, obviamente, em alguns casos, são alguns requisitos adicionais, dependendo do programa onde você vai fazer. Eu quero fazer design gráfico, eu quero fazer game development, alguma coisa mais específica, então ele pode requerer notas específicas para determinadas matérias, conforme o programa, um portfólio, por exemplo, de arte, se você quiser fazer design gráfico, por exemplo, então eles podem requerer isso. E o nível de inglês é um pouquinho mais alto, o requisito de inglês é um pouquinho mais alto do que o college privado. Os colleges públicos, eles estão espalhados por muitas cidades do Canadá, né? Então, pequenas, médias e grandes cidades têm colleges públicos. O college privado, ele tende a estar em cidades maiores, né? Ele é um pouco mais restrito e também a variedade de programas de colleges privados também é um pouco mais focada, enquanto os colleges públicos têm centenas, né, de programas disponíveis para os estudantes e em cidades mais variadas também, né? E a universidade, você acaba tendo programas, por exemplo, logo após o término de ensino médio, nós temos os bacharelados, né, que aí são 3, 4, 5 anos, e programas mais curtos, que são aqueles majoritariamente de pós-graduação, ou mestrado, MBA, doutorado, PhD, por exemplo, que são oferecidos, né? E a universidade também, ela oferece a permissão de trabalho durante e o PGWP. Importante, o PGWP ele vai de 1 ano a mais até 3 anos a mais. Se você fizer um ano de college público, você tem direito a mais 1 ano ou de universidade, né? Mais 1 ano de PGWP. E se você fizer 2 anos ou mais, você tem direito a até 3 anos mais de PGWP. Então, isso acaba sendo um valor interessantíssimo, porque vai te gerar experiência de profissional full-time, né? E também, como nós vamos ver lá para frente, ele também vai oferecer vantagens para a sua imigração. Em questão de preço, o college privado é mais competitivo de preço, né? Então, mais ou menos $8.000, eu estou sendo bastante geral, $8.000 por ano, mais ou menos, enquanto o college público é por volta de 16 e a universidade por volta de 25. Nós temos situações de colleges mais baratos, por exemplo, o college privado mais barato, o college público mais barato também, por volta de $9, $10.000, mas o range, mais ou menos, em média, né, a mediana está mais ou menos entre esses valores, né? Então, existem muitas opções, mas a média seria essa. Tá? Seguindo em frente, como a gente falou, a gente tem colleges em todas, né? A CI tem colleges públicos e privados e universidades em todas as províncias do Canadá. Então, é possível você explorar opções de acordo com o seu vamos dizer, o seu objetivo. Quero cidades pequenas, quero cidades grandes, quero Vancouver, quero Montreal, quero Toronto, quero ficar numa cidade costeira. Enfim, existem opções para todos, né? São muitas as opções que existem e basicamente em todas as províncias do Canadá, né? Aqui
amostra aqui de quantos colleges nós temos, aqui é só uma pequena amostra também, que a CI trabalha, e que estão disponíveis nas mais variadas cidades e províncias também, né? Junto com universidades também, que universidades, apenas para a gente complementar, universidades também permitem que você entre de uma maneira que não precise fazer um vestibular aqui no Canadá. Então, é uma forma parecida com o que os colleges públicos fazem, então o nível de inglês é um pouquinho mais alto, você também é avaliado aí que algumas unidades têm o Direct Entry, o que significa uma avaliação do teu perfil, imediatamente você já pode aplicar. E nós temos uma série de, vamos dizer, opções onde você, fazendo, por exemplo, através da CI, você não precisa fazer nenhum tipo de prova que não seja do inglês, obviamente, né? E você já consegue entrar em universidades sensacionais aqui no Canadá sem precisar daquele processo longo, difícil, de entrevistas e etc., que são oferecidos aqui no Canadá também. Tá? E como é que, assim, ok, você veio para estudar e você tem a credencial de trabalho. Como é que funciona isso, na verdade? Quer dizer, como é que você pode exercer, como é que você pode finalmente trabalhar aqui no Canadá, né? Toda vez que você aplica para um college ou uma universidade, o teu visto de estudo, ele tem acoplado ou ele gera um visto de trabalho, tá? Então, durante o período que você trabalha enquanto você estuda, é o seu visto de estudo que permite você fazer isso. Depois que você termina, no caso do PGWP, ou seja, naquelas instituições que permitem que você trabalhe após o término do teu programa, aí você vai obter um visto específico, que nesse caso é o visto de trabalho após a sua graduação, o PGWP, e aí você pode trabalhar full-time, onde você quiser, tendo relação ou não com o estudo que você teve especificamente, porque o Canadá quer que você explore a sua experiência, você explore profissionalmente, né, gere renda para você, e principalmente experimente o mercado de trabalho do Canadá como um todo, e eventualmente, se for o teu caso, permanecer aqui no Canadá também, né? Durante o estudo, você pode trabalhar part-time durante o período que você tem aulas, e você pode trabalhar full-time durante as suas férias ou os breaks que você vai ter durante o seu programa, principalmente aqueles que têm mais de um ano. Então, você pode alternar, né, conforme a tua necessidade, lembrando que é uma experiência de trabalho durante o estudo, mesmo que seja durante os breaks, né? Onde você pode trabalhar? Você pode trabalhar onde você quiser, né? Você tem essa autorização para trabalhar, você pode trabalhar como garçom, você pode trabalhar como atendente da Starbucks, do Tim Hortons, você pode trabalhar em limpeza, você pode trabalhar ligados à sua área, você pode trabalhar em eventos, você pode trabalhar numa série de opções de acordo com a tua estratégia aqui no Canadá, tá? Que tipo de vistos você pode ter? Como é que durante esse período você que jornada de visto, né, de autorização você pode ter? Um é o Study Permit, né? O Work Permit que vai te gerar isso é o PGWP, né, como eu mencionei, e existe a opção do Co-op. O que é o Co-op? Muitos de vocês já devem ter ouvido. O Co-op, ele é o estágio obrigatório durante o teu período de estudo. Então, ele é uma experiência profissional que pode ou não ser remunerada, dependendo do teu programa, e aí sim, nesse caso, você só vai trabalhar na área que você estiver estudando. Tá? Então, é um período onde você pode trabalhar, muitas vezes part-time ou full-time, mas aí você vai trabalhar especificamente na área que você está estudando, porque ele conta como tempo de estudo igualmente. Quanto ganha? Eu vou mostrar para vocês ali logo como estão os salários, mas principalmente se você viajar em família. Por que eu estou falando isso? Quando você vem para um college público ou uma universidade, quem estuda pode trazer sua família e filhos dependentes, e o cônjuge pode trabalhar full-time. Então, é uma vantagem super legal para college público e universidades para trabalhar em família também, né? Ele acaba sendo meio que um super atrator, né? Ele acaba sendo um imã de famílias para isso também, né? Aqui eu trouxe para vocês uma visão geral por província, quanto que é o salário mínimo por hora, né? Aqui é tudo por hora, né? Então você tem alternativas aí que vão desde 11,50 por hora até $15 por hora, variando em todas, $16 por hora, perdão, variando entre todas as províncias aí, desde Ontário, British Columbia, territórios e tudo mais, só para você ter uma noção. Então, você vai ser contratado por um valor por hora, majoritariamente, principalmente dos seus
trabalhos de início, né, nos seus trabalhos onde você estuda junto também. Aqui um exemplo de custo de vida, que eu trouxe só para ilustrar, porque custo de vida é um assunto muito grande, mas só para vocês terem uma ideia sobre como é o custo de vida aqui em algumas cidades no Canadá. Então, a gente trouxe Calgary, Halifax, né, Montreal, Ottawa, Toronto e Vancouver. Então, vocês veem como oscila bastante, né? Então, você tem cidades mais caras, por exemplo, como Toronto e Vancouver, você tem cidades mais baratas, como Montreal, Halifax, etc. Então, isso a gente ajuda também aqui na CI, você navegar aí para ver uma comunhão legal de bons empregos, bom custo de vida e tudo mais. Então, como é um país enorme, você tem um custo de vida que varia absurdamente entre cidades, províncias a províncias, né? Como é que você busca emprego? Normalmente, o Canadá ele sempre usa muito ferramentas online para buscar. Então, o Monster, o Indeed, o Job Bank, que é um site do governo, sempre tem muitas opções ali também, sem contar do LinkedIn e tudo mais. Além da ajuda do college e a universidade que vocês cursarem, que vão ajudar vocês, obviamente, a se alocarem, porque esse é um dos objetivos dela também. Tá? E, por fim, não menos importante, nesse espaço de tempo que eu tenho aqui, William, falar sobre a imigração do Canadá. Por que eu botei a imigração logo depois do college? Porque o college e a universidade acabam sendo uma das grandes, talvez o mais popular forma de você imigrar para o Canadá. Então, muitos imigrantes vêm para cá através de um college, traz sua família ou vem sozinho e fazem seu processo de qualificação para a imigração usando a parte de estudo e trabalho, que daí já é uma forma até de você já fazer a sua transição profissional e pessoal, vindo para o Canadá e já se tornando residente permanente, já qualificado e já trabalhando no Canadá. Mas como é que funciona? Simples. É como se o Canadá fosse um banco de currículos, né, onde você aplica e mostra teu perfil e qualificadoras sobre aspectos pessoais e profissionais acadêmicos seus são colocados. Quais são os principais deles? Língua, aí inglês, francês ou os dois. Educação, no Brasil e ou aqui no Canadá, ou os dois. Trabalho, Brasil e aqui. Isso é a função de idade. Na verdade, são mais quesitos, mas esses são os principais quesitos que vão determinar a tua elegibilidade para vir para cá. E como eu te falei, se você vier através de um college, a partir da sua, vamos dizer, do seu planejamento, o college acaba te ajudando em 3 aspectos: língua, educação e trabalho. Idade a gente não tem muito como mexer, né, infelizmente. Quanto mais novo você for, maior a tua pontuação. Tá? E como eu mencionei, o caminho mais popular que existe hoje, que a gente mais vê acontecendo, é através do estudo e trabalho, onde você faz a sua transição pessoal, profissional e acadêmica aqui no Canadá também. Como começar? Conversa com a gente, tá? Conversa aí com as lojas da CI aí no Brasil. A gente da CI Canada, a gente está ajudando sempre as lojas aí a fazer um bom planejamento, uma boa estrutura. E quanto antes você começar, melhor, porque aí você vai ter tempo para te estruturar, pegar boas vagas, escolher bem as suas alternativas. E o Canadá preza muito bem essa questão vamos dizer assim, de planejamento e se colocar claramente, bem estruturadamente no país para ganhar pontos e realmente surfar aí na onda e poder vir morar aqui no Canadá e viver aqui. William, é isso. Eu quis dar uma passagem bem geral, quer dizer, realmente o assunto é bem grande, mas espero ter dado aí uma visualização bastante interessante aí para a turma que nos assiste. Gostei, hein, Ian? Muito bom. Adorei. Essa parte da imigração aí, quando você traz essas informações, me surpreende cada vez, porque tá aí, tá fácil, a gente consegue viver em um outro país, migrar para um outro país. E é por isso que a CI Canadá está aqui na nossa feira hoje também. Se você quer continuar esse papo com o Ian, só você passear pela nossa feira, para que você liga direto aí na sala, na plataforma, dentro da nossa plataforma aqui da feira, tem uma sala especial da CI Canadá, que fica a nossa base em Toronto, e o Ian vai te ajudar com todos esses detalhes. Então, você quer saber um pouquinho mais detalhes sobre o custo de vida, você quer saber um pouquinho mais sobre imigração como um todo, ou qualquer outro que o Ian trouxe para a gente, um pouco mais aí profundo no assunto, é só você procurar aí o Ian, que ele está aqui na feira com a gente também, ele já vai voltar lá para o stand dele para continuar esse bate-papo com você. Ian, obrigado, e a gente vai se falando. Um abração. Vejo vocês lá no stand, hein? Aí.
E você não sai daí, ou melhor, vai pro stand, mas volta que daqui a pouquinho a gente tem mais palestra. A gente só vai tomar uma aguinha aqui e 10 minutinhos a gente tá de volta. Tchau!